A Justiça aceitou a justificativa da Prefeitura e determinou, na segunda-feira ontem, a retomada do processo de concessão do aeroporto de São José dos Campos. A homologação da vencedora havia sido suspensa após apontamentos de que a empresa não teria condições técnicas de gerir o aeroporto. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu entrevisto agora ao vivo o Alberto Marques Filho, humano, secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos. Nós estamos estabelecendo aqui a conexão com ele, já vai aparecer aqui na minha tela o Alberto, humano, né, o secretário aqui de São José dos Campos. Também participa de forma remota dessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira. Secretário, um bom dia para o senhor. Quais foram os argumentos, né, que foram aceitos pela Justiça, que foram apresentados pela Prefeitura para que essa suspensão fosse revertida? Bom dia, secretário. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Prazer em falar com vocês mais uma vez. Olha, os argumentos são variados, mas em essência, o que realmente importa nessa contestação, né, é que a empresa HBR, que não venceu o leilão, ela afirmou administrativamente que o certificado de capacidade técnica da empresa Aeropartes, que venceu o leilão, não era correto. Os quantitativos não eram corretos e, então, em tese, não haveria condições da Aeropartes ser qualificada. Isso foi discutido administrativamente e restou comprovado, até depois de diligências que nós fizemos junto à Prefeitura de Cabo Frio, que é o órgão concedente do aeroporto de Cabo Frio. Então, a própria Prefeitura de Cabo Frio reiterou os dados, a autenticidade do certificado e os quantitativos, dizendo que sim, estava correto aquilo que havia sido encaminhado. Veja, a cidade de Cabo Frio é o poder concedente do aeroporto de Cabo Frio, como nós seremos o poder concedente aqui do aeroporto de São José em breve, quando o aeroporto for concedido. Então, a gente tinha um documento muito firme, mas mesmo assim fizemos uma diligência. Olha, existem dúvidas, afinal de contas, esse documento é autêntico e os quantitativos que estão nesse documento estão corretos? E 2 ou 3 dias depois a gente recebeu a resposta do município de Cabo Frio dizendo sim, que estava correto, inclusive assinado por um servidor de carreira que faz a gestão do aeroporto. Então, administrativamente, a gente encerrou o assunto e declarou, então, a empresa Aeropartes do Rio de Janeiro como vencedora do processo. Aí, a empresa HBR de São Paulo entrou na justiça, né, mais ou menos com as mesmas alegações. E aí o juiz, então, concedeu uma liminar, porque, como ele não está aquecido no assunto, imagino eu, deva ter entendido que existia uma dúvida razoável. E a partir do momento que a Prefeitura encaminhou os documentos e as respostas que foram utilizadas na fase administrativa, antes mesmo do prazo para a empresa do Rio de Janeiro, a Aeropartes, encaminhar a sua defesa, só com base nos argumentos que a Prefeitura encaminhou, o juiz já suspendeu a liminar. Então, acho que está bastante evidenciado que todo o processo foi desenvolvido com toda a lisura, né? E não cabe mais a gente dizer que aquele documento está incorreto, né? Se a empresa de São Paulo conseguir encaminhar provas que o documento é incorreto, ok, mas não é isso que aconteceu. Então, por isso, o juiz liberou o procedimento. Muito bem, eu vou pedir para o Zé Guilherme incluir aqui na nossa entrevista. Zé Gui, por favor. Bom dia, secretário. Queria saber o seguinte, qual a cronologia, a partir dessa decisão, qual a cronologia do processo aí do aeroporto? O que vai acontecer agora? Olha, o próximo passo, vamos dizer assim que terminou a fase do leilão e foi homologada a empresa HBR, a empresa Aeropartes do Rio de Janeiro, eles teriam até 60 dias para assinar o contrato. E por que esse prazo é assim dilatado, Zé Guilherme? Porque é praxe, num processo como esse, que seja constituída uma SPE, uma sociedade de propósito específico.
Então a Aeropartes constituiria uma nova empresa, um novo CNPJ, só para cuidar do aeroporto, né? Não é a própria Aeropartes com seu CNPJ, que é uma holding, sei lá, não seria ela assinar o contrato e diretamente tocar o aeroporto. Ela cria uma SPE específica para este fim. Isso é assim em todas as concessões que são feitas. Então, sabiamente, o edital previu 60 dias de prazo para que esse novo CNPJ fosse constituído e o contrato assinado. Correram 10 dias até que houve a suspensão desse prazo por conta da liminar. Ontem foi reatado a dinâmica do prazo. Então, faltam 50 dias, no máximo, para que a empresa Aeropartes assine o contrato. Ela pode assinar antes? Ela pode assinar antes. Ela continuou fazendo gestões ao longo de todo esse período, mesmo com a liminar vigente, para adiantar os seus expedientes burocráticos, né? Eu imagino que ela tenha feito. Então, ela pode assinar o contrato semana que vem. Se ela tiver com a SPE aberta, né, ela pode assinar o contrato semana que vem. Eu não vou dizer essa semana porque nós estamos na beirada do feriado. Mas, assim, de repente, semana que vem, ela poderia, se convocada já pelo DRM da Prefeitura, vir assinar o contrato. Então, o limite máximo da sua pergunta são 50 dias. Mas eu tenho esperança que a gente assine esse contrato muito antes. Secretário, os investimentos previstos aí na própria concessão, né, vão em qual direção? O que o novo gestor do aeroporto vai fazer primeiro? O que eles têm que fazer primeiro? Existe, né, como vocês sabem, foi elaborado um estudo muito completo sobre esse ativo público. Estudos de viabilidade econômica, estudos de viabilidade ambiental, modelo de negócio, e dentro desses estudos estão elencados os investimentos a serem realizados nos próximos 30 anos da concessão. Alguns deles, José Vicente, são imediatos, são investimentos que têm que ser feitos no primeiro momento. Outros poderão ser feitos de acordo com o desenvolvimento do aeroporto. Então, eu vou dar um exemplo. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou citar um. Se o aeroporto tiver uma dinâmica espetacular, o Brasil crescer a beça, começar a movimentar quantidade gigante de carga, hoje a capacidade do aeroporto é para 17.500 toneladas ano de movimentação de carga. Mas vamos supor que o Brasil, né, entre num ciclo super virtuoso, o pessoal descubra que o aeroporto de São José é uma ótima opção e a gente passe muito esses números, o operador construa uma expansão do galpão de cargas, tá certo? Tudo isso está previsto lá com os investimentos. Então, por exemplo, os custos para a expansão do galpão de cargas estão lá quantificados, o aumento da pista de taxiway para proporcionar aeronaves de maior porte, para dar conta dessa maior demanda, estão lá calculados. É um negócio feito de primeiríssimo nível técnico. Então, assim, é impossível dizer se todos os investimentos serão feitos, porque a gente não sabe qual vai ser a curva de desenvolvimento do aeroporto. Mas se tudo correr muitíssimo bem e todos os estudos forem assim maravilhosos, existe um horizonte até de 130 milhões de investimento, né, nesse período, José Guilherme. Mas, num primeiro momento, os investimentos que estão previstos são aqueles de pronto, correção na pista, correção na cabeceira, iluminação, são algumas coisas que já são mais evidentes nesse primeiro momento. É isso que se espera do operador assim que ele assuma. Muito bem. Secretário, aproveitando a sua presença aqui, abre aspas, queria falar de alguns outros assuntos, se o senhor me permitir. Como anda o investimento industrial na cidade pós-pandemia? O que está acontecendo aí do ponto de vista das indústrias? Olha, a gente tem uma notícia muito, muito boa, muito positiva e que demonstra a resiliência dos nossos empreendedores, né? Só para te dar uma ideia. Eu considero o pós-pandemia esse momento que a gente vive agora, né?
quando realmente as autoridades acabaram relaxando todas as medidas de segurança, não precisa mais usar máscara, a vacinação já está a 80 e tantos por cento. Isso é um pós-pandemia. A gente, eu acho que tecnicamente não está mais em pandemia. Nós estamos em epidemia, né? Que é o ano de 2022, a gente pode chamar de pós-pandemia. Mas mesmo no ano de 2021, Zé Guilherme, a gente teve números muito interessantes da recuperação econômica. Portanto, durante a pandemia, ok? A gente teve uma geração positiva de empregos com carteira assinada através do CAGED de mais de 8 mil vagas, 8.330 vagas, para ser exato. E a boa notícia é que muitas delas foram industriais. Houve um crescimento das vagas do emprego, né, no setor industrial, é a sua pergunta. Então, assim, parabéns aos nossos empreendedores, às empresas que tiveram resiliência e capacidade de manter os empregos e até ampliá-los durante o ano de 2021. Né? Nós perdemos alguns empregos em 2020, recuperamos todos eles e mais um saldo positivo em 2021. E agora o cenário para 2022 é francamente favorável. E nesse último CAGED divulgado, no mês de março, que se refere aos dados de fevereiro, a indústria liderou, com 200 e tantos empregos, 215 empregos, né? 218 vagas exatamente do setor industrial, num total de quase 600 vagas positivas. Então, acho que a gente vai ter números muito positivos em 2022, a despeito de ser um ano conturbado pelo processo eleitoral. Mesmo assim, acho que nós vamos ter um ótimo número. Muito bem, para encerrar, mais uma questão. Eu sei que o senhor aí tem compromissos e a gente não pode se estender muito, mas eu queria que o senhor falasse resumidamente sobre a questão da indústria 4.0 aqui em São José, que a gente sabe aí que, ao mesmo tempo em que a automação dos processos, toda essa rede de tecnologia envolvida na agilização da produção, isso significa também nova maneira de encarar as vagas, né, de trabalho, né? Como é que o senhor analisa essa questão, resumidamente, depois a gente volta outro dia para conversar melhor. Eu vou te responder de maneira muito factual essa sua pergunta. Veja, por exemplo, a Novelis. A Novelis está em fase final de obra de um centro de inovação aqui na nossa cidade, ali no condomínio Sempre, que vai apoiar os 5 grandes clientes que eles têm no Brasil na fabricação de latas. Né? Eles têm 70%, 80% aí, ou mais, né, do mercado desse segmento de latinhas para bebidas. Então a Novelis está instalando em São José um centro tecnológico que se propõe, inclusive na segunda fase, a ter uma linha de produção para desenvolvimento de latas de alta performance, menores espessuras, melhores vernizes, processo de lacre, tampa, etc. É um investimento de algumas dezenas de milhões de reais. Isso não está desconectado da sua pergunta. A gente recebeu semana passada aqui o pessoal de uma empresa que é maior do que a TIM em número de clientes, usuários, para 5G. Estão investindo 15 milhões de reais para atendimento da internet para uma camada da população mais baixa, faixa C e D. É um pacote mais econômico de 400 mega por um valor pequeno. Está vindo para a nossa cidade, aumentar a conectividade da nossa cidade, inclusive no segmento de mais baixa renda. Isso não está desconectado da sua pergunta. Eu tenho uma reunião hoje à tarde com 5 ou 6 pessoas, né, que procuram finalizar um diagnóstico da nossa cidade e também da nossa região sobre a maturidade de indústria 4.0 que a gente tem, ressalvando que o Instituto Senai de Inovação já está com a obra aqui dentro do Parque Tecnológico, né? A BDI já instalou um laboratório, né, de teste de IoT aqui na nossa cidade, e nós vamos ter aí em parceria da Ericsson com a Claro, um laboratório que vai homologar soluções de 5G na nossa cidade, e o governo do Estado de São Paulo escolheu como primeiro sandbox do Estado, né, a região aqui do Parque Tecnológico, para teste e homologação de soluções 5G. Isso está absolutamente conectado com a sua pergunta. Conexão,
desenvolvimento tecnológico, centro de inovação, empresas trazendo conexão, reuniões de pessoas que estão atentas à maturidade 4.0 no nosso parque industrial. Então, eu te diria que este é o caminho. A gente nunca parou de trabalhar nisso, estamos colhendo os bons frutos com todas essas notícias, que são todas notícias já consolidadas, de investimentos já sendo realizados. E tem uma grande empresa da Índia, chamada Wipro, que é um grupo que tem 250 mil colaboradores no mundo, que está já em fase final, visando a fabricação de componentes para a indústria automotiva, também com uma fábrica toda robotizada, 4.0, de carteirinha, querendo se instalar aqui no município, já fazendo propostas para alguns desses centros, para se, dependendo ainda da assinatura de um contrato com uma grande montadora para a fabricação de peças para uma picape. Então, assim, a cidade está borbulhando com esse assunto. É assim que a gente vai perenizar a manutenção de um bom parque industrial e jamais se render a essa conversa de desindustrialização. Aqui na nossa cidade não tem desindustrialização. Os números de emprego mostram o contrário. Os investimentos em toda a tecnologia que envolve a indústria de alto nível mostram o contrário. A gente está trabalhando para cada vez mais aumentar a industrialização e o valor adicionado agregado no nosso município. Sou muito otimista, Zé Guilherme. Muito bem, secretário. Obrigado pela conversa, pela entrevista. Rodrigo. Obrigado, secretário. Nós conversamos então aqui com Alberto Marques Filho, Mano, secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico aqui de São José dos Campos. Ótima semana, ótimo feriado, secretário. Obrigado pela entrevista. Obrigado pelo espaço, um abraço para vocês, parabéns pelo programa. Manda um abraço para o Maurício aí, tudo de bom. Obrigado, secretário.